Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Num dos seus livros, que depois acabou sendo publicado no site do Opus Dei, de onde eu tirei o texto respectivo que eu vou citar. Dom Rafael Lino Cifuentes, falecido em 2017, membro do Opus Dei, enviado aqui ao Brasil junto com um grupo de jovens, ele já sacerdote, mas ainda sacerdote jovem, para começar o trabalho do Opus Dei aqui. Ele depois, em 75, ele chegou aqui em 61 por aí, em 75 foi destinado ao Rio de Janeiro para estar lá nos começos do trabalho do Opus Dei no Rio. E depois se destacou na década de 90, no comecinho de 90, foi feito bispo auxiliar do Rio, depois bispo titular de Nova Friburgo, e depois já faleceu de missionário no Rio de Janeiro, também no centro da obra. Mas uma das suas obras, falando sobre a filiação divina, ele traz um relato de quando, uma vez pregando um retiro numa chácara lá em Miguel Pereira, no Rio, à noite não conseguia conciliar o sono porque ouvia um gemido lá no jardim. Estando já deitado, diz ele, escutei um gemido lancinante que provinha do jardim. Procurei cobrir-me bem com o cobertor para não ouvi-lo e poder dormir, mas não conseguia. Era um lamento agudo, persistente. Parecia o pranto de uma criança. Que estranho. Levantei-me. No meio da noite escura, o lamento parecia-me mais dramático e menos humano. Fui me aproximando pouco a pouco, enquanto o gemido lastimoso ia aumentando. De repente, encontrei no meio da relva um cachorrinho assustado. Abandonado, tremendo de frio. Então dei-me conta de que a cadela da fazenda, a baronesa, como a chamavam, acabava de ter filhotes. Recolhi entre as minhas mãos um deles e o coloquei à altura do meu rosto. Continuava gemendo e com seus pequenos olhos parecia me perguntar, quem é você? Eu lhe respondi, sou seu amigo, não se preocupe, vou levá-lo à sua mãe. E comecei a acariciá-lo enquanto ele agitava alegremente o rabinho e farejava meu rosto. Começou a lamber-me uma e outra vez. Confesso que fiquei encantado. Comecei a sentir uma ternura que poderia chamar de paterna. A solidão, o abandono e a fragilidade dessa criaturinha na escuridão e no frio da noite fazia-me sentir verdadeiramente enternecido. Coloquei então o cãozinho no peito da baronesa e ele começou a mamar esfomeadamente. Poucos minutos depois estava dormindo tranquilamente debaixo do olhar protetor de sua mãe. Todos temos alguma experiência parecida com essa, de ternura. Um animalzinho de estimação, ou, se não, pessoal, uma experiência pessoal, uma experiência alheia. Nos stories assim, lá do Facebook, do Instagram, é comum aparecer esses animais de estimação, às vezes até os chamados animais selvagens, mas que estão domesticados, uma onça,
que ao ver o dono vem correndo e se lança sobre ele, o abraça, e é toda uma ternura que dá um pouquinho de inveja até. Com cachorro, com gatos, e, bom, até, não sei, com peixes. Todos nós temos uma experiência dessa, experimentar uma certa ternura no coração por algum animal de estimação, ou por algum animalzinho desses que se deixa domesticar de algum modo. Mas o relato de Dom Rafael ia um pouquinho mais além, dizia ele: já deitado novamente, voltou para tentar dormir, invadiu-me uma profunda emoção. E pensei, se eu, que não tenho nada a ver com esse animalzinho, senti uma ternura tão grande diante da sua tristeza e do seu abandono, quanto mais sentirá por mim no meio dos meus gemidos o Pai que me criou, que me escolheu para si ante mundi constitutionem, cita aqui em latim uma frase, uma afirmação de São Paulo escrevendo aos Efésios, antes da criação do mundo, e que me amou a ponto de entregar seu filho para morrer por mim numa cruz. Foi então que pela primeira vez, de modo espontâneo, comecei a clamar Abá, Abá, papai, 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 e não conseguia parar. Uma experiência terna envolvendo um animalzinho que depois o levou a colocar-se em relação a Deus, Criador de todos nós, todos os seres, mas que nutre uma particular ternura pelos seres humanos. Ele declara isso. E que o levou a umas alturas assim de consideração, né? A ir dormir muito mais feliz do que se tivesse conseguido dormir sem ter sido interrompido pelo cachorrinho que estava lá sentindo falta da mãe. A ternura de Deus, isso mesmo. Deus tem ternura por nós, ternura conosco. E é o tema em que vamos centrar a nossa atenção de modo particular no recolhimento desse mês. Acabei dando como título Ternura com Deus, carinho com o próximo. A ternura de Deus. Deus tem ternura por nós. Deus tem ternura conosco. É surpreendente, mas muitas vezes aparece na Sagrada Escritura referências à ternura de Deus em relação a todas as criaturas, mas especialmente por nós, em relação a nós, seres humanos. Sem ir muito longe, a gente encontra lá no Salmo 144, versículo 5, essa afirmação: o Senhor é muito bom para com todos, sua ternura abraça toda a criatura. Misericórdia e piedade ao Senhor, Ele é amor, é paciência, é compaixão. Aliás, a sequência aqui no versículo 5 aí do Salmo é de fato muito rica. A ternura abraça toda a criatura, misericórdia e piedade ao Senhor, Ele é amor, é paciência, compaixão. Ternura, misericórdia, piedade, amor, paciência, compaixão. Talvez podendo ser colocados esses últimos, todos eles dentro da ternura de Deus. E trata-se de um tema recorrente na pregação do Papa Francisco, a quem se atribui a responsabilidade pela teologia da ternura, como vem intitulada. Na verdade, não é ele quem criou essa vertente, por assim dizer, na teologia. A gente vai encontrar, pelo menos, um livro de um autor chamado Roqueta, que se intitula Teologia da Ternura, que é de 2001, 2002. Está publicado aqui no Brasil pela editora Paulus. Mas o Papa Francisco, é verdade que tem esse tema como que no foco e o manifesta continuamente. Já na primeira encíclica que escreveu, Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho, ele cunhou um termo que também na pregação vem repetido por diferentes autores,
O termo é revolução da ternura, que o cristão está chamado a promover uma revolução da ternura. E eu trouxe aqui, daqui a pouco até vou citar, um discurso que ele pronunciou em 2018, há 5 anos atrás, 13 de setembro de 2018, no encerramento de um simpósio em Roma, que tinha como título A Teologia da Ternura, do Papa Francisco. Ele, a verdade é que não assumiu para si como se fosse autor de nada, mas deu uma contribuição que de alguma forma a gente poderia dizer que tem uma originalidade. Inclusive chamava atenção para o seguinte, dizia: teologia e ternura parecem 2 palavras distantes. A primeira aparenta evocar o âmbito acadêmico, a segunda, as relações interpessoais. E, na verdade, parecem 2 palavras distantes mesmo. Em certo sentido, dependendo do ponto de vista, até são. O Nietzsche, esse filósofo nihilista, do final do século XIX, começo do século XX, chegou a afirmar, movido pelas influências que também já tinha tido de filosofias anteriores, teologias anteriores, que Deus morreu, eu o matei. É toda uma filosofia ateia, né? A que propugna o Nietzsche. E o Raniero Cantalamessa, que nós citamos aqui com frequência, o pregador lá da Casa Pontifícia, há tempos atrás, num livro que se intitula A Subida do Monte Sinai, ainda publicado porque compilava algumas pregações para o Papa São João Paulo II e seus colaboradores. Num das meditações que tem lá recolhidas, né, dizia que esse Deus, né, que o Nietzsche afirmava ter matado, é um Deus que já estava morto. Nietzsche não teria direito de chamar para si como esse crédito, esse mérito. Já estava morto há muito tempo. Era um Deus que vinha sendo tratado por uma teologia que mantinha muita distância dele. Uma teologia diferente da teologia genuína, da teologia dos primeiros padres da igreja, de uma teologia católica, vamos dizer assim. Se a gente pega Santo Agostinho, mas vai antes, né? Vai lá com Santo Irineu, vai lá com São Basílio, Santo Ambrósio, mas pegamos Santo Agostinho, depois a gente vem vindo adiante, vamos ver que o Deus que estudavam não era um Deus assim distante, era um Deus pessoal com quem ele queria interagir e, portanto, se esforçava por conhecer mais. Teologia, estudo de Deus, conhecimento de Deus. E São Tomás de Aquino, na sua teologia, tem presente Deus também desse modo, como Pai, como Filho, como Espírito Santo, 3 pessoas com quem interagir, criar um nível assim, de intimidade que depois produz uma identificação e um endeusamento. E a verdade é que o Nietzsche vai se referir a um Deus de uma teologia muito duvidosa, assim, para ostentar esse nome, que ele tratava Deus com distância. Deus como se fosse um sapo para ser dissecado por um biólogo. Um Deus que eu vou tentar estudar para ver como ele funciona, como ele é, como ele reage, mas sem querer nada com ele. Um Deus que já está morto, um sapo para ser dissecado já está morto lá. Não era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Jesus Cristo, né? E o Deus de todos os santos que foram povoando este mundo, alguns pouquíssimos reconhecidos pela Igreja e uma infinidade, né, de pessoas que estão no céu que tiveram muito a Deus por esse Deus pessoal. A teologia que acompanhava todo o pensamento de Nietzsche era uma teologia já de um Deus que não precisava ninguém para o matar. Nada a ver com a ternura, nada a ver com o amor, com o carinho,
nada a ver com o Deus Criador nosso. E o Nietzsche acabou como acabou louco e se matando. A teologia genuína é aquela que nos propõe o Deus da ternura, que Deus é ternura, todo ternura, que Deus é amor concreto, como dirá o Papa na introdução daquele encerramento do simpósio sobre a teologia da ternura. Dizia, na realidade, a nossa fé une teologia e ternura indissoluvelmente. A teologia não pode ser abstrata. Se fosse abstrata, seria ideologia, porque nasce de um conhecimento existencial, a teologia. Nasce do encontro com o Verbo feito carne. Por isso, a teologia está chamada a comunicar que Deus é amor concreto. E ternura é um bom existencial concreto, para traduzir para os nossos tempos o afeto que o Senhor sente por nós. A teologia não se limita a sentimento, afirmará o Papa, mas também não o ignora. Aqui no centro da João Cachoeira, onde estou gravando essa meditação, nós temos uma imagem da Sagrada Família que é uma espécie de relíquia, assim a consideramos assim, de São José Maria Escrivá. Porque a abençoou, e na época esse centro não existia, era 1975, lá no Sumaré, na casa em que ele ficou hospedado, abençoou e deixou a sugestão de que essa imagem fosse enviada para o primeiro centro com trabalho de profissionais que fosse aberto em São Paulo. E foi essa casa aqui, em 82, e veio parar aqui a imagem. E ele, quando lhe mostraram a imagem, ficou muito enternecido por ela. Gostava de ver a imagem da Sagrada Família, ainda mais que uma imagem que tem Nossa Senhora e São José em pé, cada um segurando numa das mãozinhas do menino Jesus, que está no meio. Ele gostava de imaginar-se assim, sendo conduzido por Maria e José, de forma a identificar-se plenamente com Cristo. Ele beijou-as, né, e acariciou-as, depois até pediu um pouco de perdão, porque talvez estava tendo umas manifestações de sentimento que poderia incomodar algum dos presentes, a saber se acharia aquilo um pouco grudento. Acho que nenhum deles acharia. Mas ele diante, ou talvez tendo em mente assim essa possibilidade, já pediu desculpas se ele fazia uma coisa assim mais que pareciam sentimentais. E depois acrescentou: meus filhos, é preciso atuar sempre com o coração. Não só com o coração. Se a gente cai no sentimentalismo, a gente vai ficar pessoas muito flutuantes, instáveis. Não só com o coração, mas sempre com o coração. Sempre com o coração. E o Papa perguntava, naquele simpósio, quais conteúdos poderia ter, então, uma teologia da ternura? 2 parecem-me importantes. Ele não vai elencar quais são, mas pelo menos vai chamar atenção para 2. 2 parecem-me importantes. E são os outros aspectos que eu gostaria de vos propor. A beleza de nos sentirmos amados por Deus e a beleza de sentir que amamos em nome de Deus. Vamos desenvolver o nosso recolhimento ao redor dessas 2 propostas, perdão. O conteúdo de uma teologia da ternura, o primeiro deles, a beleza de nos sentirmos amados por Deus. O segundo, a beleza de sentir que amamos em nome de Deus. Sentirmos amados por Deus, isso de fato é muito belo. Ele dirá em outro momento, em outra pregação sua, que sentirmos amados por Deus é o modo de construir a nossa própria humanidade. A partir desse amor, do amor de Deus que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Uma afirmação que está lá mais ou menos no início do capítulo 5 da Epístola aos Romanos, de São Paulo. E o Papa desenvolvia um pouquinho mais, e a sentir-nos amados é uma mensagem que nos últimos tempos chega até nós mais forte, do Sagrado Coração, de Jesus misericordioso, da misericórdia como propriedade essencial da Trindade e da vida cristã. A liturgia nos recorda
aquelas palavras do Senhor: sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso. A ternura pode indicar precisamente o nosso modo de acolher hoje a misericórdia divina. A ternura revela-nos, ao lado do rosto paterno, o materno de Deus, de um Deus apaixonado pelo homem, que nos ama com um amor infinitamente maior do que o de uma mãe pelo próprio filho. Independentemente do que acontece, do que fazemos, temos a certeza que Deus está próximo, compassivo, pronto para se comover por nós. Ternura é uma palavra benéfica, é o antídoto ao medo em relação a Deus, porque no amor não há temor, porque a confiança vence o medo. Portanto, sentir-nos amados significa aprender a confiar em Deus, a dizer-lhe como Ele quer: Jesus, eu confio em Ti. Essa frase que Ele sopra para todos nós, soprou através da Madre Faustina, Santa Faustina. E é difícil ir fazendo essas considerações e não nos perguntarmos: já pensei nisso alguma vez, na ternura de Deus? E de modo concreto, eu confio em Deus. Em todas as circunstâncias, me sinto acompanhado por Ele, olhado por Ele. Como uma criança pequena se sente olhada, acompanhada pelo pai, cuidada pela mãe. Atendi uma senhora anos atrás que me dizia que estava no cabeleireiro e de repente entraram lá 2 assaltantes. Tinham várias mulheres lá. E num momento determinado eles foram rapelando todas elas, né? E nem lembro ainda se já era tão estendido o celular, mas com certeza sim. Mas relógios, foi tirando joias, bijuterias, estava repelando tudo, até que chegou nela, pegaram uma porção de coisas suas, mas na hora queria um anel que não lhe saía do dedo. Eles me diziam um anel que era até pobre, Padre Carlos, mas e não me saía, eles me pediam, começaram a me ameaçar, e talvez eu, até porque estava tensa, não conseguia tirar o anel, e ele me dizia: tira esse anel, a gente vai cortar teu dedo. E falei, de repente, eu tive uma reação que alguém poderia considerar até histérica, porque, de fato, não foi uma coisa que eu pensei, mas foi uma coisa que se impôs para mim, eu não conseguia resistir. E comecei a rezar um Pai Nosso: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o nosso nome, tudo em voz alta. Venha a nós o vosso reino. E ele começava a gritar: cala essa boca, eu vou arrancar o teu dedo. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o nome, venha a nós o vosso reino. Já te falei, mandei parar, para com isso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. É verdade que a coisa foi uma cena insólita. O que aconteceu é que o outro, que estava acompanhando, que estava gritando com a mulher, ficou tão atordoado, né, com aquela cena e depois com aquela reação de filial, né, da senhora em relação a Deus como o Pai, que falou: vai, vambora, deixa tudo aí, vambora. E foi embora. E não levaram nada, não só não levaram um anel, não levaram nada, absolutamente nada do que já tinham rapelado lá daquela senhora. Não estou dizendo que é para a gente reagir desse modo, não é uma espécie de dica que eu estou dando, porque no melhor dos casos, acho que via de regra, ainda mais que o pessoal, às vezes, quando vai fazer um assalto, até está um pouco alterado com droga, com bebida, o que for, né? Então, não vale a pena correr riscos, né? Isso que diz o ditado, né? Foram-se os anéis, ficaram os dedos, né? Mas, sem dúvida nenhuma, essa atitude de confiança em Deus é que brota quase que de modo imperioso. Talvez sim, a gente poderia invejar. Podíamos pedir para Deus, nosso Senhor, que nos conceda essa graça e sabermos filhos seus. Ainda mais fazendo uso do raciocínio que nos apresenta São Paulo, na continuação da afirmação que a gente citava antes, da Epístola aos Romanos, em que dizia que, através de se sentirmos amados por Deus, nós construímos a nossa própria humanidade a partir desse amor de Deus que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Continua dizendo São Paulo: com efeito, quando éramos ainda fracos, Cristo a seu tempo morreu pelos ímpios. Com muita dificuldade a gente aceitaria morrer por um justo,
por um homem de bem, quizás se consentiria em morrer. Mas eis aqui uma prova brilhante do amor de Deus por nós. Quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós e, portanto, muito mais agora que estamos justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Se quando éramos ainda inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, com muito mais razão, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ainda mais, nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem desde agora temos recebido a reconciliação. É um argumento, se Deus morreu por nós, não poupou seu próprio Filho, como não nos dará com ele todas as coisas? E Cristo que entregou a sua vida por nós, de modo voluntário. Ninguém tira a minha vida, eu a entrego para depois retomá-la outra vez, afirmará. E nesse sentido, a gente vê que a ternura remete à paixão do Senhor. Aquele que se entregou por nós na cruz, nos remete à paixão. A cruz, dirá o Papa, é o selo da ternura divina que se obtém das chagas do Senhor. É um selo de garantia, né? De fato, aqui atuou Deus. É com todo o seu amor, com toda a sua ternura, tentando abraçar toda a criatura, porque a redenção que Cristo veio promover, a paixão, morte e ressurreição de Cristo, não visava atingir só o ser humano. Talvez o ser humano de modo direto, a gente já considerou aqui isso outras vezes. Mas o ser humano como meio para atingir toda a criatura. Do mesmo modo que que o pecado original teve um efeito cósmico, e entrou toda uma desordem, assim, uma desarmonia na criação. Do mesmo modo, agora toda criatura tem direito a esperar uma redenção vinda de Cristo, só que ele condicionou uma redenção que passará por nós. De modo que São Paulo afirmará também na Epístola aos Romanos que toda a criação geme, como que sentindo dores de parto, esperando pela manifestação dos filhos de Deus. Por aqueles que reconhecem a ternura de Deus por si e vivem nessa ternura, se apoiam nessa ternura. E o Papa ainda afirmava no encerramento daquele simpósio sobre a teologia da ternura, as suas feridas, as feridas de Cristo, as suas feridas visíveis, são as janelas que escancaram o seu amor invisível e que, ao mesmo tempo, aumentam nossa capacidade para lidarmos com a cruz. Naquele livro, A Teologia da Ternura, desse autor Roqueta, chama-se o livro Teologia da Ternura, um Evangelho a Descobrir. Então, eu cito aqui um trecho desse livro, da Paulus, de 2002. Ele diz lá, a ternura se revela assim como uma atitude permanente, profunda e ativa do comportamento de Jesus e de seu modo de relacionar-se com os outros. O acontecimento da cruz é seu cumprimento e expressão máxima, o cumprimento e expressão máxima da ternura. Essa ternura de Jesus é revolucionária diante daquele contexto legalista, daquela cultura fechada e excludente. A ternura de Jesus é um gênero único, não se move por aquilo que seja humanamente forte, mas do quanto seja fraco e aparentemente insignificante. Como mostrará ter compreendido perfeitamente São Paulo ao tratar a sabedoria da cruz. São Paulo dizia que a sabedoria da cruz é loucura para os pagãos, escândalo para os judeus, mas poder de Deus e sabedoria de Deus para os crentes. A maior demonstração, o selo da ternura de Deus por nós. Foi Cristo ter aceitado padecer tudo o que padeceu. E nós perguntávamos, eu confio em Deus. Talvez eu pudesse formular a pergunta agora de um outro modo. Eu me deixo amar por Deus? Eu aceito o seu perdão, por exemplo, a sua misericórdia? O Papa, numa homilia de 2013, praticamente recém-eleito Papa, foi eleito em março, né? E essa homilia que eu vou citar aqui é de 20 de novembro de 2013.
o Papa dizia, uma expressão eminente da ternura divina é o perdão dos pecados. Um Deus que não se afasta de nós, que vem até nós, nos abraça. Como as mães, deixa a mamãe dar um beijo aqui, que Sara, vem cá, deixa eu te curar, vamos lá, deixa eu te levar para o pronto-socorro. Talvez até manifesta uma certa exasperação, mas ao mesmo tempo quer proteger, quer abraçar, né? E quer transmitir que está tudo bem, que não vai acontecer nada. E São Paulo, de modo dramático, também, numa das epístolas, dirá, deixai-vos reconciliar com Deus. Fazer uso da ternura de Deus, experimentar a ternura de Deus, aproximando-nos dele para aceitar o seu perdão, apresentar as nossas deficiências, as nossas faltas, aquilo que nos acabrunha, aquilo que nos rouba a paz, aquilo que andou nos deixando a alma em petição de misérias, né? E a gente sente isso. A gente não tem aquela leveza que até imagina que teria se conseguisse abrir-se com o sacerdote, né? E ouvir aquelas palavras da absolvição, eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Acompanhado com o sinal da cruz. Deixar-se amar por Deus supõe aceitar o seu perdão. Deixar-se amar por Deus significa aceitar a Igreja, apesar dos pesares. A Igreja com os demais sacramentos. A Igreja onde nós somos batizados, a Igreja que nos devolve a Cristo na Eucaristia, a Igreja que intercede por nós, sempre apoiada no nome de Cristo, por nosso Senhor Jesus Cristo, o tempo inteiro. A igreja que nos disponibiliza o Espírito Santo em plenitude no sacramento da confirmação. A Igreja que nos acompanha através dos padres com o sacramento da ordem. A Igreja que enche de graça aquele casal que se une em matrimônio para depois constituir uma família, da qual nós viemos ao mundo. A Igreja que nos acompanha até a hora da morte. Dando-nos a unção dos enfermos para conseguirmos administrar bem aquele momento. Aceitar a Igreja com os demais sacramentos, com a sua proteção maternal, que vem em forma de ensinamentos, o catecismo da Igreja, os escritos do Papa, essas diretrizes, não sobre questões políticas, mas sobre questões de fé e de moral, que nessas a Igreja goza de infalibilidade. Eu não tenho que concordar com tudo que faz o Papa, com todas as ações diplomáticas do Vaticano. Posso ter as minhas opiniões. Também não devo falar mal. Não devo falar mal de ninguém. Eu não vou concordar com o Papa. Eu não vou sair falando mal do Papa. Não tem sentido. Mas, naquilo em que oficialmente se manifesta como autoridade da Igreja e goza de infalibilidade, isso deveria deixar-me apacentar. Vamos terminar essa primeira parte, mas para passar imediatamente na segunda, com uma oração dirigida a Nossa Senhora, que é Nossa Senhora Virgem Maria, Mãe da Ternura. Uma invocação que há lá na Rússia e na Ucrânia, né? Por mais irônico, né, que nesses dias possa parecer para nós esses dois países que estão em guerra. Mas uma oração que o Papa Francisco, recebendo um grupo de ucranianos algum tempo atrás, dizia que rezava todos os dias. Diz assim: ó Virgem e bendita Mãe de Ternura, renove em nossos corações a constante vontade de seguir teu divino Filho. Por tua intercessão, permite-nos sentir a presença de Deus em nossas vidas. Torna-nos observadores atentos a todos os cenários com os quais nos deparamos, em todas as coisas, em todas as pessoas. Dá-nos a graça de sentir a presença de Deus na simplicidade incessantemente, na abrangência de tudo, e livra-nos da presença do inimigo e das suas tentações. Que Deus reine em nossos corações e que sua divina presença seja constantemente sentida por nós em nossas vidas. Amém. Umas 4 ou 5 vezes a gente pede isso, que ela nos faça sentir a presença de Deus, uma presença amorosa de Deus, uma presença impregnada de ternura de Deus por nós, suas criaturas. Mas o Papa Francisco, naquele simpósio, apontava para um outro conteúdo da teologia da ternura.
Além de falar da beleza de nos sentirmos amados por Deus, falava da beleza de sentir que amamos em nome de Deus. Já vamos recordando uma outra exortação de São Paulo, dizendo que nós estamos destinados a ser os embaixadores da caridade de Cristo. Ou seja, vetores do amor de Deus, que as pessoas convivendo conosco deviam sentir-se mais amadas por Deus. De alguma forma, deviam tocar a presença de Deus através de nós, porque ainda não tem tanta experiência, não tem tanta formação, mas começa a desacoplar de nós. Isso que aconteceu com aquela mulher samaritana, quando foi encontrada por Cristo, ela que vinha buscar água, ele estava sentado lá à beira do poço de Sicar. E Cristo lhe dirigiu umas palavras cheias de consideração, de confiança, de muito respeito, um respeito que fazia tempo que ela não via ninguém ter por ela, em função da vida que levava. Estava no 6º marido, era considerada uma prostituta, e morava fora da cidade, era literalmente marginal. E quando entrava era chacoteada, né? As pessoas mexiam com ela e talvez a hostilizavam até, quando tinha que entrar na cidade para fazer alguma compra, algum aviamento. E ela, então, é resgatada por Cristo numa conversa que eu não vou reproduzir aqui, mas impregnada de ternura. Ele até toca no assunto da situação em que ela vivia, porque ele a tratava com tanta consideração que ela, vendo que não era ali da região, até considerou que ele não a conhecia de nada. Então, por isso que ele estava tratando ela com tanta consideração. Mas, em um momento determinado, ele toca no assunto e fala: por que chama lá teu marido? Vem aqui para a gente conversar. E ela gela e fala: não, eu não tenho marido. Jesus fala: puxa, você falou a verdade, você não tem marido, você já teve 5 e esse que você tem agora também não é teu marido. Ela ficou desmontada. Ele já me conhecia desde o início da nossa conversa e mesmo assim ele estava me tratando com essa consideração, com esse respeito. E ela vira para ele e fala: Senhor, vejo que és profeta. E entra numa questão um pouco mais de doutrina, onde deveriam adorar, se no Templo de Jerusalém, se ali naquele monte, né, que o pai Jacó tinha indicado. E Jesus não entra em nenhuma discussão e fala: mulher, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores do Pai o adorarão em espírito e verdade. E esses que são os adoradores que o Pai deseja, aqueles que no íntimo coração percebem a sua presença, né, e se deixam envolver por ela. E ela, de fato, fica tomada naquele sentimento que deixa Jesus lá sozinho e entra na cidade, vai toda eufórica, correndo. Vim de ver um homem que me falou todas as coisas que eu tenho vivido. Não será ele o Cristo, o Messias? E falou com tal vibração que todos aqueles que antes a ridicularizavam ficaram curiosos. Veio uma multidão atrás dela para estar com Cristo. E quando chegaram, experimentaram a ternura de Cristo, o carinho de Cristo, o tesouro do seu coração, se voltaram para ela e disseram: já não é pelas tuas palavras que nós acreditamos, mas porque nós mesmos experimentamos. Esse, de fato, é o Messias. E o retiveram lá. Ele que já tinha, em princípio, a intenção de ir embora rápido, o retiveram lá por uns dias. Aquela mulher que se deixou amar por Deus e se converteu num vetor do amor de Deus pelos outros. Ternura do início ao fim. Um sacerdote, anos atrás, também no tempo ainda de São João Paulo II, tinha uma audiência marcada com o Papa, e não era de Roma, e chegou assim na Cidade Eterna, já olhando no relógio para ver quando chegaria a hora de apresentar-se lá no Vaticano para audiência, mas ainda faltava um tempo, resolveu entrar numa das basílicas de Roma para rezar. E era uma basílica que tinha uma igreja, não sei se era uma das 4 basílicas, uma igreja que tinha uma escadaria assim, de acesso, e tem muitos mendigos sentados lá. Ele passou pelos mendigos e um chamou a atenção de modo especial, como se eu tivesse visto ele em algum lugar, mas não lembrava de onde.
Mas entrou na igreja, ajoelhou lá e estava rezando, e de repente, quando eu estava rezando, ele veio uma imagem nítida. Falei, nossa, será possível? Aquele mendigo era muito parecido com um colega dele que tinha se ordenado juntamente com ele. E ele, então, voltou lá. O mendigo continuava lá no mesmo lugar na escada. Ele suspirou, desceu e perguntou, você não é fulano de tal? Ele falou, sou. Nossa, mas a gente se ordenou juntos. Ah, não, me deixa em paz. Mas como assim me deixa em paz? Me conta o que aconteceu. Eu não quero conversar sobre nada. Segue teu caminho, me deixa em paz. A vida já me deu muitas rasteiras, né? Eu já não me deixa. E outro de coração partido, mas também olhando no relógio, estava chegando o horário da audiência, não quis deter-se e foi lá para o Vaticano. E não era uma audiência assim privada com o Papa, era uma audiência que o Papa recebia muita gente e depois, no final, na saída da audiência, ele ia passando, seu secretário vinha do lado, o Papa dava a mão, cumprimentava e depois o secretário vinha, dava um terço, mas era uma coisa ali de 30 segundos, né? Se entretendo com cada pessoa. E quando chegou na vez dele, ele caiu de joelhos, né, beijou a mão do Papa e só falou aquilo que lhe estava na cabeça. Santo Padre, reza para um amigo meu, sacerdote, se ordenou comigo, eu acabo de vê-lo como um mendigo sentado numa escadaria aqui de uma basílica romana. E o Papa disse que sim, vou rezar, né, mas ficou por isso, já passou adiante, recebeu o terço, mas ele percebeu como o Papa disse alguma coisa para o secretário. O fato é que ele estava cadastrado lá, na Santa Sé, e quando foi no final do dia, o secretário entrou em contato com ele, o secretário do Papa, dizendo, Padre Fulano, o Papa disse que gostaria de receber o senhor e o seu colega amanhã para jantar. Imagina, o outro ficou eufórico, não vendo a hora de chegar o dia seguinte de manhã cedo para ir até a igreja e rezando para encontrar com o camarada lá. Mas, de fato, no dia seguinte, estava lá o camarada mendigando também. E outro chegou já de modo mais decidido e disse que não, você tinha que ir, né? O Papa está convidando, mas o que eu vou fazer lá no Papa? Não quero, não mexe com isso. A minha vida já está bem caminhada desse modo aqui. Não tem outra saída para mim, essa daqui. E ele falou assim, não, senão a gente não vai fazer isso, é o Papa que está convidando, mas eu não tenho roupa, faz, sei lá, semanas que eu não tomo banho, olha o estado que eu me encontro, olha a barba que eu não sei. Não, tudo isso eu posso resolver, acho que minha roupa até pode te servir, vamos lá. E o cara topou, levou lá pro hotel, tomou um banho, se aprumou o melhor que conseguiu e foram os dois lá no jantar. O jantar decorreu meio, talvez com um certo constrangimento, né? Não com aquela desenvoltura toda, né, de alguém que está curtindo, uma euforia, imagina, de estar com o Papa. O outro sim, né? Mas o mendigo propriamente não, umas conversas mais entrecortadas, mais monossilábicas, né? Até que uma vez terminado o jantar, terminada a sobremesa, o Papa fez um sinal para o padre lá que tinha tido audiência no dia anterior, para que ele se retirasse, mas o outro não estava entendendo nada. Ele passava pela cabeça que ele tinha que sair daquele ambiente que ele estava querendo tanto. Mas o secretário chegou perto dele e falou, o Papa quer que ele se retire. Ele já se deu conta, se tocou, né? Se mancou. E saíram os dois. E ficou só o Papa com o mendigo. E o Papa então se interessou, quis saber toda a história dele, quis ouvir tudo o que tinha acontecido, todas as vicissitudes, qual a decepção que ele tinha tido, o que é que tinha movido que ele se entregasse lá naquela atitude desesperada. E uma vez que ouviu, caiu de joelhos o Papa diante do mendigo e disse, por favor, ouça a minha confissão. E o mendigo disse, não, mas padre, eu já nem sou padre, não. Você é padre, uma vez ordenado padre, sempre padre. A ordem é um sacramento que imprime caráter, você sempre vai ser padre. Mas Santo Padre, não tem faculdades, não tenho para poder ouvir confissões. E o Papa disse, eu sou o Papa, ainda por cima sou o Bispo de Roma, eu te concedo as faculdades. E já começou a acusar os seus pecados. O outro ficou meio perplexo, já nem lembrava direito a fórmula da absolvição. Quando chegou a hora, o Papa foi soprando para ele, e te absolvo dos teus pecados, tal. E lógico, ato contínuo, o camarada caiu de joelhos, né? Santo Padre, que queria me confessar.
e fez uma confissão dessas assim, de lavar a alma, né? E o Papa o destinou, na Diocese de Roma, a voltar para aquela mesma basílica onde ele estava mendigando e compor-se vigário naquela igreja para acompanhar os mendigos, a pastoral da mendicância que tinha ali naquela região, para acompanhar um por um, pelo menos com o primeiro encargo para si. E é muito bonito isso. Aquele homem se deixou abraçar por Deus. Logicamente, a ternura do início ao fim do Papa. O Papa foi vetor de ternura, né, para aquele homem, pediu para confessar. E depois o outro se sentiu tocado também e também pediu para confessar. É um intercâmbio, né, de ternuras. E colocou para ser vetor de ternura para os outros mendigos. Vamos tentar tirar todo esse povo dessa vida. A ternura. Os dicionários definem ternura como um sentimento de suave comoção, de afeto doce e delicado, de atenção carinhosa. A ternura vem do latim teneritia, remete ao afeto interior vivido com participação viva, afetuosa, dinâmica. A ternura implica uma atitude que orienta a sair do eu para encontrar-se com o tu. São todas as afirmações do Papa Francisco. E nesse sentido, então, a ternura de Jesus revela o que de mais humano existe em Deus, né? E o que de mais divino existe no homem. Jesus, que é Deus e homem verdadeiro, ele reflete, né, nos dois sentidos, o que mais de humano existe em Deus e o que mais divino existe no homem. E Cristo, ele teve proximidade com os marginalizados, com os indefesos, com os necessitados, acusado de conviver com publicanos e prostitutas, e com pobres, com inimigos, com malfeitores, com traidores. Cristo, de fato, tinha as portas escancaradas para todo mundo. Isso que apresentavam como se fosse uma acusação, comia com beberrões, né, comilões. Na verdade, só conta a seu favor. A sua ternura abraça a todos, a começar por aqueles que são os enjeitados desse mundo. Todos. Objeto da ternura de Deus, com a disponibilidade para ser seu próximo, em uma dimensão de predileção, de perdão, de convite à conversão profunda, de oferta de salvação. Jesus possui uma ternura de compaixão, de participação profunda, empática, na vivência dos seus interlocutores. Se comove com os cegos de Jericó, que pedem-se para ser curados por ele, se comove com a súplica do leproso, Senhor, se queres, podes me limpar. Se comove com as lágrimas da viúva de Naim, a ponto de ressuscitar seu filho, que estava recém-morto. Se comove, né, com as multidões que o seguem e que estão como ovelhas sem pastor. Há uma outra passagem, agora já não uma passagem real, né, como a de Jesus com a samaritana, mas também envolvendo os samaritanos. Os samaritanos eram um povo inimigo dos judeus, né, brigados com os judeus, separados dos judeus. E vale a pena deter-nos um pouco também nessa parábola que Jesus conta, está lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 10, né, versículos 25 a 37, em que um doutor da lei se levanta e pergunta para Jesus: Mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna? E Jesus lhe responde: o que está escrito na lei? Como é que lês? Respondeu ele: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu pensamento. É teu próximo como a ti mesmo. Falou-lhe Jesus: respondeste bem, faz isto e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus então contou a parábola. Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de ladrões que o despojaram e, depois de o terem maltratado com muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o meio morto. Por acaso desceu pelo mesmo caminho um sacerdote. Aqui já vai cutucar, né? Dá uma espetadinha no doutor da lei, né? Um sacerdote. Viu e passou adiante. Igualmente, um levita. O levita era o ajudante do sacerdote.
portanto uma pessoa de quem se deveria esperar, se poderia esperar, que acolhesse e que desse uma mão para quem estivesse necessitado à beira da estrada. Igualmente um levita, chegando àquele lugar, viu e passou também adiante. Mais um samaritano que viajava, chegando àquele lugar, viu e moveu-se de compaixão. Não quero de um povo inimigo. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, colocou-o sobre a sua própria montaria e levou-o a uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro, dizendo-lhe: trata dele, e quanto gastares a mais, na volta tu pagarei. Qual desses 3 parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu o doutor: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze tu o mesmo. Você, que é doutor da lei, tem que ser mais próximo dos próximos, né, do que qualquer outro. Vai e fazes tu o mesmo. E por que vale a pena deter-nos nessa parábola? Porque Cristo, ele é o grande bom samaritano. É o Filho de Deus que desceu, aproximou-se de nós, do homem ferido pelo pecado, abandonado pelo pecado, assim, às vezes semi-morto, na estrada, no caminho. Esse Jesus, o samaritano divino, curou aquele homem, conduziu até a pousada. A pousada é uma imagem da igreja, onde deixou como dom o que era necessário para a sua salvação completa, os denários, né, que é a palavra de Deus, são os sacramentos, a proximidade dos pastores, a própria comunidade, né, que acolhe e também tem o dom de curar. É a ternura. A ternura a qual a figura do bom samaritano remete, e que não é somente uma qualidade ou virtude, mas um modo de ser. Modo de ser do próprio Filho de Deus. E deve ser o modo de ser cristão. Do Filho de Deus feito homem crucificado e do cristão que também cada vez mais humano e, portanto, com disposição de abnegação total de si. Até entregar a própria vida pelo bem dos outros. É o que Cristo fala: vai e faz você o mesmo. O mesmo que esse samaritano da parábola, mas mais ainda, o mesmo que eu fiz, o mesmo que eu faço. Vai e faz tu mesmo, que exprime essa vocação de seguir o Mestre, viver a mesma atitude de ternura, não só com palavras, mas com fatos, com gestos concretos. O Papa ainda afirmou naquele simpósio, no encerramento do simpósio sobre a ternura, a teologia da ternura do Papa Francisco, ele diz lá: ternura de solidariedade e de amizade. A solidariedade que me leva a ser com, e a amizade que me leva a ser para. Aquilo que dirá São Paulo, né? Quem sofre que eu não sofra com ele, quem se alegra que não me alegre com ele. Isso é sempre solidário. E depois, quem necessita de mim que eu não lhe estendo a mão, no fundo, né? Que é o próprio da amizade. A nossa ternura com os outros, portanto. Essa é a pergunta: o quanto as pessoas que convivem comigo se sentem abraçadas por Deus, abraçadas pela ternura de Deus. O Deus de Jesus Cristo pede a todos nós que nos façamos uns com os outros e uns para os outros. Ou seja, que nós sejamos evangelizadores da sua ternura. No exercício da paternidade, a ternura para corrigir, né? Não para não passar o pano e não falar nada. A ternura não é fraqueza, a ternura não é omissão, a ternura é corrigir, até com uma certa energia, mas sem humilhar. É mover as pessoas a saírem daquela situação que tanto nos entristece, rodeando-os com o fogo ali da caridade. E dizemos: então vamos fazer juntos, então vamos sair dessa, então vamos ler esse texto, colocar-se ao lado, vamos ganhar a prática de a missa, eu vou com você. Então vamos estudar essa matéria, um pai com um filho. Mas então vamos entender melhor essa situação, o marido e a esposa e o marido.
Uma ternura que faz com que nós estejamos na história do crescimento das pessoas. Também a começar por marido e mulher. Aquela sentença de Deus no Gênesis, crescei e multiplicai-vos, dominai a terra. O multiplicai-vos não é uma especificação do crescer, não é nesse sentido. Multiplicai-vos, né, trazer novas criaturas à existência. O crescer é um estar na história do crescimento do outro. E como se consegue muito mais o crescimento de uma pessoa quando essa pessoa se sente querida, se sente abraçada pela ternura, sem receio. São José Maria Escrivá, numa homilia sobre o Sagrado Coração de Jesus, dizia: se não aprendermos de Jesus, não amaremos nunca. Se pensarmos como alguns que conservar o coração limpo, digno de Deus, significa não misturá-lo, não contaminá-lo com afetos humanos, então o resultado lógico será tornarmos-nos insensíveis à dor dos outros. Só seremos capazes de uma caridade oficial seca e sem alma. Isso faz lembrar um relato seu também de São José Maria Escrivá, de quando visitou um certo convento, em que viu uma freira, né, que se abriu o coração com ele, ele que estava passando por uma situação assim muito difícil, né, passando um mau bocado, e ele falou assim: mas e as tuas irmãs aqui não te tratam bem? E ela respondeu uma coisa que lhe deixou assim gelado, diz: aqui todas me tratam com muita caridade, mas na minha casa minha mãe me tratou sempre com carinho. É diferente tratar com caridade do que tratar com carinho. Se não aprendemos de Jesus, só seremos capazes de uma caridade oficial, uma cordialidade, mas mantendo a distância. Ela lá e eu aqui, ele lá e eu aqui. Só seremos capazes de uma caridade oficial seca e sem alma. E continua: não da verdadeira caridade de Jesus Cristo, que é ternura. Está aqui São José Maria Escrivá na Teologia da Ternura. Não da verdadeira caridade de Cristo, que é ternura, calor humano. Ser capazes de carinho, não só de uma caridade seca, fria, sem alma. Dizia, então, com os pais, entre os cônjuges, com os filhos, com os amigos, com os colegas de profissão, cuidando, se preocupando, educando, cordialidade e, ao mesmo tempo, exigência. Até amar ternamente a vida e cada realidade pequenina da criação. Pedimos outra vez para Nossa Senhora, a Virgem, Mãe de Ternura, que de fato nos faça a imitação do seu Filho, ter um coração gigantesco, que é misericordioso, um coração que é compassivo, um coração que tem piedade, um coração que é paciente, um coração que efetivamente está sempre em atividade, sempre amando. Vamos fazer um breve exame de consciência. Exame. Ato de presença de Deus. Considero frequentemente, todos os dias, o amor de Deus por mim. Sinto-me abraçado pela sua ternura, identificando a verdade daquelas palavras do Salmo 144. O Senhor é bom para com todos, sua ternura abraça toda a criatura. Procuro que o meu trato com Deus também seja terno e cheio de confiança, especialmente durante a missa, mas já desde cedo, ao oferecer o meu dia com todas as suas atividades, manifesto ao Senhor que quero fazer tudo para lhe agradar. Para além do impacto produzido pela crueldade da crucifixão de Jesus, cada crucifixo é visto por mim como uma declaração de amor, como o selo da ternura divina por mim, que me abraça e enche de sentido as minhas cruzes pessoais. Posso dizer que a minha caridade, como a de Jesus, é impregnada de carinho? Esforço-me para que ao meu lado, pela minha presença e conduta, as pessoas experimentem a ternura que Deus sente por elas. Peço à Virgem Maria, Mãe de Ternura,
que me faça viver da certeza do terno amor de Deus por mim e, em consequência, me faça ser um vetor desse mesmo amor de ternura dele para as pessoas que estão ao meu redor. Ato de contrição. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.